Boa noite para você que está acompanhando a programação do canal 16. Está no ar mais um Câmara Saúde. E hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Afinal de contas, nós estamos vivendo uma das maiores pandemias da história mundial e isso acaba afetando de uma forma ou de outra a nossa saúde mental. Sobre este assunto, eu converso então com a psicóloga e professora do curso de Psicologia da UPF, Vanisa Viapiana. Boa noite, professora. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje sobre esse tema que tem se falado muito nos últimos tempos, né? Bastante. Bem, o mês de dezembro, ele chega normalmente acompanhado de irritação, estresse, cansaço, frustração. Mas nessa época do ano a gente começa também a fazer uma reflexão sobre os fatos que aconteceram ao longo dos últimos meses. Porém, 2020 foi um ano totalmente atípico. Então, como eu mencionei na abertura do programa, nós estamos vivendo uma das maiores pandemias da história mundial. E quais são os sintomas psicológicos que a gente pode ressaltar e observar, então, na população? Olha, né, bem como tu diz, né, a gente está num ano muito atípico. Normalmente, quando chega nessa época do ano, a gente já está mais cansado. Ao mesmo tempo que a gente está estressado, cansado, né, com todo o trabalho, com tudo que a gente já realizou durante o ano, também é uma época que a gente começa a planejar o próximo ano, a pensar o que a gente quer que seja diferente, né? E esse ano, meio à pandemia, acho que tudo isso foi intensificado. A gente vê uma intensidade de sentimentos, né, em todos os sentidos, assim. Eu diria que a gente tem observado o aumento da ansiedade, do estresse, dos sintomas de depressão, né? Então, que vem decorrente de toda essa mudança, né? Essa necessidade de adaptação que a gente precisou viver, né, ao longo dos dias, assim, durante todo esse ano. Então, se a gente for pensar, né, a partir desde março, a gente está se adaptando a novas rotinas, a novas formas de fazer, né, a novas formas de conviver, de interagir com as pessoas. Então, claro que toda adaptação, toda mudança, ela gera um pouquinho de estresse, né? Ela gera mais ansiedade, ela gera insegurança, né? Então, foi um ano que foi muito marcado por novas adaptações. E aí a gente viu o aumento desses sintomas. Né? Se a gente for pensar em termos do confinamento social, né, a gente entende que o ser humano é um ser que vai desenvolver e que vai viver interagindo, né, com outros. Então, também o confinamento resultou em sentimentos de solidão, né, em maior tristeza, né, essa frustração, essa sensação de que não conseguiu dar conta de tudo que queria dar conta durante o ano. A gente tem observado muito esses relatos, assim, né, na prática clínica, ou enfim, ouvindo as pessoas falarem por aí. Vanisa, e como saber, então, se estamos sofrendo pela ansiedade, se estamos com ansiedade, que foi então um dos sintomas, né, que você relatou agora e que é o tema então do Câmara Saúde de hoje. Olha, então assim, a ansiedade a gente tem que considerar que é algo que a gente vai sentir, faz parte. Normalmente a gente fica ansioso quando a gente tem uma expectativa grande em algo que possa acontecer, né? A gente fica muito feliz, ansioso que aconteça. Muitas vezes também associado a uma preocupação ou, né, uma expectativa negativa que algo possa acontecer não da maneira que a gente gostaria. Então, a ansiedade, ela faz parte também do nosso dia a dia. É comum, né? E é esperado que a gente fique ansioso com algumas situações. O que acontece é que a ansiedade pode passar esse linear, né, do que é esperado, né, que é o que a gente está dizendo, então, né, desses principais sintomas que a gente foi vendo durante esse ano, foi que a ansiedade foi, né, ultrapassando a linha do esperado. Como é que a gente vê quando a gente está ansioso? A gente diz que a ansiedade ela se manifesta de diversas formas, né? Ela é multifatorial, né? E ela vai se manifestar então no nosso corpo. Então o nosso corpo vai nos dizer muito se a gente, né, sobre quanto ansioso a gente está. A gente nota assim, né, que em momentos de ansiedade a gente
vai sentir o coração acelerar, né? A palpitação, que a gente diz. Às vezes a gente sente aquela sensação de borboletas no estômago, então eu não consigo fazer bem a digestão dos alimentos que eu vou ingerir. Né? Eu posso sentir o suor nas mãos, a tensão muscular, né? Que está muito associada ao contínuo do estresse também, a se manter estressado dia após dia, né? O estresse e a ansiedade vão andando junto, né? A gente fica muito preocupado com, enfim, questões do dia a dia, e aí a gente vai notando, né? Se nosso corpo vai enrijecendo, a gente vai bota a mão assim, né, no ombro, tá tudo durinho, né? São sintomas físicos de ansiedade. Mas a ansiedade, então, o corpo vai mostrando, cognitivamente a gente vê sinais também. Então, quando eu estou muito ansioso, o meu pensamento está mais acelerado, né? Eu estou mais propensa a pensar coisas negativas, a ter expectativas negativas do que pode acontecer, né? Aquela coisa de não conseguir desligar, eu não consigo relaxar, eu não consigo me sentir tranquilo, né? Pode ser um sinal de uma ansiedade muito alta. E também sinais emocionais, né? Então, se eu estou muito ansioso, é muito mais fácil eu me irritar, né? Então, os conflitos interpessoais dentro da família, dentro do trabalho, é mais fácil de ocorrer, porque eu estou mais irritado, né? Aquela preocupação exagerada faz com que, né, eu também daqui a pouco me sinta angustiado, triste, né? Vai desencadeando uma série de outras emoções também aí. Então, a gente precisa observar, né, e ir sentindo quando que essa ansiedade, que é normal, que é esperada, que a gente vai sentir, né, em diferentes momentos da vida, vai tomando uma proporção que vai nos atrapalhando no dia a dia, que vai atrapalhando o nosso desempenho, seja no trabalho ou atividades de lazer, que vai atrapalhando as nossas relações interpessoais, que vai prejudicando a forma como a gente vai se ver, né, como a gente vai se sentir. Acho que é por aí. Vanessa, e também a gente tem ouvido muitos relatos de pessoas que acabam confundindo estes sintomas de ansiedade com os sintomas de Covid. Então, a pessoa está ansiosa, está estressada, e aí o corpo vai dando esses sinais que você relatava e a pessoa pensa: puxa vida, peguei Covid. Então, isso também pode acontecer, em especial em função de todo esse medo, de todo esse pânico que nós temos, né? Exatamente. A gente está num período que a gente precisa se cuidar, né? Então, estamos todos em alerta, né? Em alerta com a nossa saúde. Então, é comum que a gente também fique mais ansioso em relação a isso, né? Fique mais preocupado em se cuidar. Então, pode acontecer de, por exemplo, né, a gente sentir falta de ar. Né? A falta de ar tem a ver com a questão da ansiedade também, a respiração fica mais pesada, porque eu estou preocupada. Quando eu fico ansioso, a gente pensa assim, né? A gente coloca o nosso sistema nervoso central em alerta. Então, a gente explica que a ansiedade é um estado de alerta. Tá tudo lá ativado, porque é como se o nosso organismo estivesse em um estado de perigo. Né? Então, é comum que eu sinta, por exemplo, a falta de ar, né? A dor no corpo, porque eu tô ali, né, o tempo todo em alerta. Isso é um sintoma do COVID, né? A dificuldade de respirar, por exemplo? Pode ser, mas a dificuldade de respirar do COVID é diferente da dificuldade de respirar da ansiedade. Como assim, né? No COVID, a gente vai ter uma síndrome gripal. Então, a dificuldade de respirar associada ao COVID está associada à síndrome gripal. Tem sintomas, né? Outros sintomas gripais, como febre, ou, né, enfim, a coriza, todos aqueles sintomas médicos que a gente sabe que são característicos, né, da síndrome gripal, e associa-se aí, e pode ter também, né, a questão respiratória. O que acontece é que no COVID, né, aquela falta de ar não passa, né, não, é uma falta de ar que precisa ir para o hospital, precisa daqui a pouco, né, fazer uma consulta médica, ter o apoio médico. Numa falta de ar relativa à ansiedade, a gente vai ver a falta de ar associada a pensamentos negativos. Porque pensem só, nosso sistema nervoso central em alerta, né? Algo ruim pode acontecer. E aí, o meu corpo vai respondendo, né? Eu tô tudo ali ativado, eu preciso mais ar no meu corpo. E aí vai faltando, e eu sinto aquela falta de ar que é característico, né? Que é associado aos meus pensamentos negativos. Então, conforme eu vou também dominando melhor os meus pensamentos, vou me acalmando, aquela falta de ar tende a ir também passando.
Uhum. A gente vai então conversar mais com a Vanisa no próximo bloco e saber então como controlar e o que fazer quando essa crise de ansiedade vem. A gente volta então em seguidinha. Não saia daí. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. O programa Câmara Saúde está de volta e nesta noite nós estamos falando sobre ansiedade. A minha convidada nesse formato de entrevista online é a professora de psicologia da UPF e também psicóloga Vanisa Viapiana. Vanisa, no bloco anterior nós falamos então um pouquinho dos sintomas, da ansiedade, destas crises que muitas vezes são confundidas com a Covid. Mas a pergunta é, como controlar uma crise? Quando temos uma crise de ansiedade, como voltar então àquele momento mais tranquilo, o normal do nosso organismo? Então, assim, a gente vai ter momentos de intensa ansiedade que vai entrando nessa linha, da ansiedade mais patológica, que a gente diz quando a gente sai daquele linear, aquela ansiedade que faz parte do dia a dia, que tem dias que a gente está mais ansioso. Então, as crises de ansiedade, elas normalmente vêm assim com uma sensação muito forte de que algo ruim pode acontecer, Então, um pensamento muito acelerado, todos aqueles sintomas que a gente estava falando vão acontecer juntos, físicos, cognitivos, emocionais, e caracterizando uma crise de ansiedade. Como é que a gente vai lidar com isso? Normalmente as pessoas dizem assim, então eu não posso ter crise de ansiedade. A gente começa a pensar assim, não posso ficar ansiosa, não posso. E quanto mais a gente pensa, mais ansioso a gente fica. Quanto mais a gente fica nessa negação da ansiedade, mais ansioso a gente fica. Então eu diria que, é importante que a gente entenda o quê? Que a ansiedade, a gente diz assim, que é que nem uma visita que chega na nossa casa. Ela chega, ela fica um tempo e ela vai embora. Uma visita não vai morar com a gente. E a ansiedade é assim também. Ela não tende a ficar sempre. Ela vai embora. Então, no momento de crise, a gente precisa ter essa ideia, A primeira coisa de que, olha, eu estou me sentindo muito ansioso, eu tenho que aceitar, eu tenho que sentir aquilo, eu estou vendo que eu estou muito ansioso, eu estou muito angustiado, olha só, meu coração está acelerado, eu vou ir me percebendo, presta atenção nos sintomas, e eu vou entender, se eu entender que, bom, isso já vai passar, é um primeiro passo para eu lidar, com essa ansiedade, que a ansiedade, ela vem e passa, ela vai passar, ela pode, às vezes, demorar um pouco, pode, mas ela vai passar, não é o fim. Então, a gente tem que pensar o seguinte, que primeiro é ter essa ideia de que a ansiedade passa, A gente pode também trabalhar a respiração, como eu falei para vocês, se a gente bota em alerta o nosso sistema nervoso, a gente vai precisar de mais ar, então a nossa respiração normalmente fica aquela respiração mais ofegante, E quando a gente respira dessa forma, a gente vai também alertando o nosso sistema nervoso de que, olha, realmente, a gente está em perigo, é uma via, uma comunicação aí de mão dupla. Então, a gente tem que mudar a nossa respiração para também fazer o nosso sistema nervoso ir se acalmando. Então, uma forma que a gente tem de acalmar é na respiração diafragmática, por exemplo, Que a gente bota a mão assim embaixo do peito e a gente tem que encher bem o peito, assim, sem levantar os ombros, Então, a gente enche, a gente respira mais lentamente, depois vai soltando aos pouquinhos, Enche bem, força bem, porque essa respiração vai mudando também a forma que o nosso cérebro vai entendendo, de como a gente deve se sentir. Outra estratégia também é trocar o foco, Então, assim, bom, eu tô muito ansioso, Não adianta eu ficar sozinho no meu quarto, alimentando aquela ansiedade, eu tenho que trocar o foco. Vou fazer outra coisa, vou devagar, não preciso fazer com
com pressa, mas eu vou tentar pensar em outra coisa, vou mudar, né? Se eu puder fazer um exercício físico, se eu puder conversar com alguém, né? Mudar o foco da ansiedade, não ficar alimentando aqueles pensamentos negativos que estão causando a ansiedade, é também algo importante. Uhum. Isso quando acontece conosco, quando nós, então, sentimos essa crise. Mas quem está perto, está observando, a mãe, o pai, o filho, a avó, enfim, um vizinho, um amigo muito querido, como quem está, então, próximo pode ajudar essa pessoa? Acho que a primeira questão é poder acolher, né? O acolhimento vem disso, assim, bom, peraí, né? Eu tô aqui contigo, vamos, né? Vamos tentar se acalmar, vamos ver o que a gente pode fazer juntos, né? Se a pessoa se sentir acolhida e sentir que tem um apoio, isso já é um ótimo começo, né? Então, de novo, né? A mesma coisa que quando a gente vai lidar com a crise, não adianta a gente dizer assim, não fica assim, não é nada, tu tá pensando bobagem. Porque quando a crise de ansiedade vem, o nosso pensamento está a milhão. Né? A gente está pensando em várias coisas negativas, preocupações, e naquele momento é como se aquilo realmente fosse verdade. Então, o papel, né, dos nossos amigos, enfim, dos familiares, quando tem alguém junto, o que a gente pode fazer ajudar essa pessoa? A respirar melhor, né, a trocar o foco, vamos fazer outra coisa, vamos deixar esses pensamentos um pouco de lado, deixa a ansiedade aí que ela vai se acalmando, né? Poder ouvir, poder validar aquilo que a pessoa está sentindo, a gente diz, né? Que o que é validar? Não dizer assim, isso não é nada a ver, né? Tu tá preocupado à toa, porque isso não vai resolver. Validar é dizer assim, olha, eu tô vendo que tu tá muito ansioso com isso, né? Eu tô aqui, quem sabe eu possa te ajudar, mas para isso a gente vai precisar tentar se acalmar um pouco primeiro, né? Vamos respirar melhor, vamos fazer outra coisa. Daqui a pouco, quando a gente estiver melhor, a gente pensa como resolver isso. Né? Normalmente pode ajudar. Vanisa, e com relação às crianças? As crianças também, em muitos momentos, acabam ficando ansiosas, mas cada uma demonstra de uma forma diferente, com a sua peculiaridade. Como, então, agir, então, com seres tão pequenos que não têm noção, que não têm domínio dos seus pensamentos? Não muda muito, né, essa estratégia, assim, de a gente poder acolher, a gente poder entender, né, ajudar a criança a entender, olha, eu tô vendo que tu tá com medo, medo é normal, todos nós sentimos medo de alguma coisa, mas vamos, né, então, trabalhar com esse medo, né, então com a criança, o que a gente tem De uma visto forma nesse mais período? lúdica, né? A gente tem várias estratégias, né? A gente pode usar livros, a gente pode usar brincadeira, né? Mas no momento da crise de ansiedade é muito semelhante com o que vai acontecer com o adulto, né? Da gente poder acolher, da gente poder mostrar para a criança, olha, eu tô vendo que tu tá com medo, mas a mãe, o pai, enfim, a tia tá aqui contigo, vamos respirar, vamos deixar esse medo passar, né? A gente vai depois conversar melhor sobre isso, sobre, né, o conteúdo do medo, mas a gente vai ver muito, assim, nesse período, assim, crianças que ficaram ansiosas, né, por causa do Covid, porque tem medo de pegar. Daqui a pouco, né, começaram a ficar mais ansiosos pela falta de rotina, né, pela questão de não ir mais para a escola, não brincar mais com os amigos, né? Então, tudo isso foi coisas que foram causando ansiedade nas crianças nesse período. Então, eu diria que a gente tem que entender também da onde que vem, né? O que tá, né? Qual é a função dessa ansiedade na vida da criança? Para a gente poder ajudá-la, né? A entender o que está acontecendo, o que é real, né? A gente diz quais são os pensamentos reais, quais são aqueles pensamentos disfuncionais que vai sendo alimentado só para causar ansiedade mesmo, né? Que não ajuda a criança a funcionar bem. Vanisa, agora um outro fator, um outro segmento, enfim, outro público. Pessoas que moram sozinhas e não têm noção disso que está acontecendo. Elas não sabem que estão sofrendo de ansiedade e aí a companhia acaba sendo o meio virtual, as redes sociais, e aí acaba sendo aquela enxurrada de informações, e aí aquilo cada vez mais pode sim ir agravando esses sintomas, agravando essa crise de ansiedade. O que a gente pode dizer então para uma pessoa então
que vive solitária, né? E que está sim em isolamento em função da pandemia. Olha, acho que a primeira coisa nesse teu exemplo é que a gente tem que filtrar as informações, né? Isso serve para todos, assim. É importante a gente se manter informado, saber o que está acontecendo no mundo, saber o que está acontecendo em relação à pandemia, quais os cuidados a gente deve tomar, importantíssimo. Mas a gente não precisa ficar ligado nisso 24 horas por dia. Então, é importante que a gente tenha os nossos momentos de lazer, que a gente tenha outras atividades, que a gente possa filtrar. Se eu tiver um momento do meu dia lá à noite que eu vá ver as notícias, já está excelente. Eu não preciso mais que isso, né? Então, acho que serve para quem mora sozinho e para quem não mora. Né? Para aqueles que estão em isolamento sozinho, eu aconselharia e pensaria muito assim, né? Que o contato social pode ajudar sim, né? Esse contato virtual. A gente tem aprendido muito como se comunicar, né? Como interagir com as pessoas virtualmente, e isso tem nos mostrado assim que pode promover muito saúde mental, né? Fazer com que quando a gente não está sozinho, né? Fazer com que a gente não se sinta sozinho. Então, se você está se sentindo sozinho em casa, sem poder, né, fazer coisas daqui a pouco que você fazia antes, né? Tenta pensar, né? Quem são aquelas pessoas que fazem parte da tua rede de apoio, né? Na tua rede de amigos, de familiares, enfim, que tu pode trocar ideia, que tu pode fazer reuniões, né, online, porque é uma forma, assim, da gente interagir, né? É uma forma que veio para nos ajudar, assim, né? Então, outra coisa que eu pensaria é também, né, a gente estabelecer uma mínima rotina, flexível, mas que a gente tenha uma rotina de coisas que são importantes para a gente fazer. Né? Então, que a gente tente pensar assim, em hábitos saudáveis durante o dia, que a gente possa fazer uma prática de exercício físico, cuidar da alimentação, tem os horários de almoço, janta, para manter, né, uma rotina organizadora, porque também nos ajuda a nos organizar internamente. Né? Então, também é algo que a gente pode fazer em casa. Certo. Para finalizar, quando sabemos que é um momento de procurar ajuda, de procurar um auxílio médico ou até mesmo um auxílio psicológico? Olha, né, qualquer sofrimento que a gente tenha, né, a gente pensa assim, não tem por que a gente viver sofrendo, né? Então, o sofrimento, ele pode ser amenizado, ele pode ser entendido. Então, sempre que, eu tô ansioso, né, e essa ansiedade está me trazendo sofrimento, ou está me prejudicando em alguma esfera da minha vida, né, com certeza eu posso buscar um apoio, né, médico, psiquiátrico, psicológico, né, para que eu possa me sentir melhor, para que eu possa entender o que está acontecendo comigo, né, rever ali algumas rotas da minha vida que sejam importantes para mim. Então, eu diria que, né, assim, se tu está se sentindo um pouco mais ansioso do que aquela coisa normal do dia a dia, que, fiquei ansioso numa situação, tomei uma água, pronto, passou, né? Presta atenção nisso, né? Se dê a oportunidade também de buscar um apoio, né? Às vezes a gente acha que a gente tem que ser corajoso, dar conta de tudo sozinho, ser forte. E, na verdade, eu sempre digo, né, para as pessoas, coragem mesmo é quando a gente tem coragem de assumir, olha só, né? Tá me prejudicando, eu vou buscar ajuda. E buscar ajuda é um ato de coragem tremendo, assim. Então, acho que, né, a gente não tem por que ficar sofrendo se a gente tem um monte de recursos que a gente pode buscar. Tá certo, então no Câmara Saúde de hoje eu conversei com a psicóloga e também professora do curso de psicologia da UPF, Vanisa Via Piana, sobre a ansiedade. Vanisa, obrigada por participar do Câmara Saúde de hoje. Sem dúvida, as informações repassadas foram valiosíssimas e esperamos contribuir, claro, com quem está nos assistindo. Claro, eu que agradeço a oportunidade, né? E sempre bom falar de saúde mental. Eu te parabenizo também o programa pela escolha do tema, acho bem relevante, né, para todos nós. Obrigada, uma ótima noite. Obrigada, boa noite. Uma boa noite também a você que acompanhou o Câmara Saúde de hoje. Na próxima semana nós teremos um novo encontro. Até lá!